muito boa tarde, boa noite e bom dia. Não sei qual horário que você nos assiste aqui no IBCOcast, mas hoje nós estamos com um convidado muito especial, Ricardo Mota, um baita consultor, que eu tenho certeza que vai trazer muitas experiências, né, Ricardo, para nós hoje sobre atuação como consultor. O IBCOcast, como a gente tem reforçado, é um momento de compartilhamento de experiências, de boas e ruins também, né? Estava agora há pouco conversando com o Ricardo sobre o nosso IBCO, e eu confesso a vocês que quanto mais drástica às vezes é a nossa atuação no dia a dia, mais aprendizado às vezes ela potencializa. Então, esse é o momento da gente aprender de forma rápida, dinâmica, bem autêntica o que nós temos feito, e o BCO está aqui à disposição para unir você com outros consultores, tal como o Ricardo, para nós aprendermos e levarmos a competitividade da nossa nação para outros patamares. Eu sempre falo que o BCO atua para o povo brasileiro e para a nossa nação. Ricardo, por favor, se apresente para que os nossos espectadores lhe conheçam, querido. Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde, como você abriu, né? Obrigado, Douglas, aí pela introdução e pelo convite. Prazer estar compartilhando experiências aqui com os nossos espectadores aqui, né, que vão assistir esse podcast. Eu sou o Ricardo Mota, estou atuando como consultor. Na verdade, eu sou consultor, isso é uma coisa importante, né? Que a gente, quem é consultor ou quem está atuando no momento como consultor. Não, eu sou consultor profissional mesmo. Esse ano, a minha empresa, né, e eu, juntos, comemoramos 30 anos de consultoria, né? Uma Então, coisa boa. é uma bagagem bastante grande. Eu sou Bom. engenheiro eletrônico de formação. Depois eu vi que a minha praia mesmo, o eletrônico, é mais para consumir, mas eu gosto mesmo, gostava mesmo da gestão, da administração. Eu percebi isso na IBM, na empresa que eu trabalhei durante mais de 10 anos, e aí fiz uma pós-graduação em administração, me especializei em marketing, finanças. Aí depois, né, mais recentemente, fiz uma pós-graduação também em ESG, né? Fiz um Bom. curso, me certifiquei também recentemente como conselheiro consultivo. Então, a gente está sempre se desenvolvendo aí, né? Então, a gente realmente está atualizado em relação ao mercado, né? Então, sou certificado, né, como Management Consulting, CMC, pelo ICMCI, né? Então, realmente atuo bastante intensamente aí na consultoria, né? Na minha consultoria, a MR Consultoria, o meu foco de atuação é fortemente em diagnóstico de gestão, e na implementação, né, do planejamento e implementação da melhoria, eu atuo fortemente com a gestão por processo, Perfeito. com a gestão estratégica, né, e os três pilares que é a gestão de stakeholders. Então, acho que esses três pilares são fundamentais na minha atuação, e obviamente que a gente pode atuar em outros campos aí, como benchmarking e etc., né? Mas o foco central é esse aqui. Mas, Maravilha. resumidamente, é isso, tá? Estou em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Oh, cidade boa, excelente cidade, inclusive. Isso. Grande Ricardo, uma coisa, uma pergunta que a gente sempre tem feito para os colegas que participam do IBCOcast e para quem quer atuar com consultoria, é, a formação ela é sempre fundamental, né? E eu queria te perguntar como é que foi esse processo, essa transição, né? Você atuou já no mercado privado, né? Uma formação multidisciplinar, marketing, finanças, engenharia. E essa transição para o mercado de consultoria? Quando foi assim, você falou assim, cara, agora eu vou atuar como consultor mesmo, full, atuar junto com as empresas e desvincular do formato trabalhista, né, comum. Eu quero mesmo ter o meu negócio de consultoria. Como é que foi essa decisão e essa formação que você começou a buscar para atuar com excelência dentro do mercado de consultoria? Muito bom, muito bom. Então, como eu já mencionei que trabalhei, né, citei até o nome da empresa que trabalhei, porque tem um carinho muito especial por essa empresa, que foi há muito tempo, né, que eu saí, a IBM. Mas foi dentro da IBM que eu percebi
esse lado mais de gestão, né? Então, como eu Perfeito. disse, dentro da IBM eu fui buscar uma pós-graduação em administração de empresas. Não era para qualquer um que a IBM pagava, porque você tinha que ter um perfil, né? Porque senão ela preferia pagar uma pós-graduação em engenharia, né? Para você. Exato. Então, a gente Imagino. demonstrou esse perfil e essa competência, e aí essa pós-graduação fez toda a diferença, né, na minha vida. Assim, eu comecei a perceber que realmente é o que eu gostava, né? E aí atuei na parte de gestão, né? Engenheirei pouco tempo na IBM, fui cair mais para a área de gestão, né? Eu saí da IBM como gerente de qualidade e reengenharia da IBM Brasil, no Rio de Janeiro, né? E então eu percebi isso dentro da IBM, já dentro da própria IBM, eu acabei atuando como um consultor interno, né? É, uma característica de consultoria interna. Depois, um pouquinho mais elevado, eu acabei atuando como consultor de qualidade para a IBM América Latina, né? Para Que as legal. outras unidades. E isso, obviamente, acendeu uma chama. E aí eu tive a dura decisão, né, de pedir para sair, né? Então eu estava muito bem na empresa, adorava a empresa, né? E acredito, né, que tinha um potencial grande dentro da empresa também, mas resolvi empreender. Muitos me chamaram de loucos, né? De louco, né? Que assim, de doido, deu abrir mão de uma multinacional, uma posição boa dentro da empresa, né? De executivo na empresa para sair para o mercado, porque a gente sabe que sempre tem uma incerteza grande, né? Sim. E felizmente eu até saí me preparando para ter alguns meses, né? Ah, De, de não entrar nenhum dinheiro na conta, né? Mas, para minha surpresa, o mercado recebeu muito bem e eu, né, tive que até acelerar a montagem da minha empresa para atuar, né? E tive muitos convites aí, a hora que eu anunciei que saí, então eu tive outros colegas que me chamaram, e aí começou realmente a realizar eu não sei, eu não posso dizer que era um sonho, porque eu não tinha esse entendimento. Então isso perfeito. surgiu, né, naturalmente pelo meu perfil, e aí a gente começou a atuar, e eu, até hoje, né, 30 anos de consultoria, o meu foco é gestão, e eu nunca me especializei em nenhum setor. Perfeito. Então, isso às vezes alguns consultores podem achar ruim, pô, eu sou especialista. Mas sabe, eu acho que existe um princípio importante da consultoria que é a independência, né? Isso ele é fundamental, a independência. Então, eu acho que assim, até dentro do setor, quando você está muito dentro do setor, você acaba tendo uma certa dependência, não no mau sentido, né, nenhum, mas assim, de um paradigma de conhecimento específico. Então, o Perfeito. consultor, eu acho, na minha visão, que ele agrega muito, né, quando ele tem essa visão totalmente, né, Mais sem generalista, talvez, né? preconceito, sem preconceito, sem paradigmas, né, dentro de um setor de atuação. Então, e outra coisa que é interessante, é que quando você atua em multissetores, né, você traz as boas práticas, você promove um benchmarking Legal. intrínseco, naturalmente, porque eu sempre vou num cliente trazer ideias de outros que não são só aqueles daquele setor. Então, eu Perfeito. estou no agronegócio, eu estou trazendo uma experiência de um banco, eu estou numa mineradora, eu estou trazendo uma experiência de uma escola, até de uma escola, estou trazendo uma experiência de um hospital, né? Então, assim, como eu atuei, assim, eu posso dizer que atuei na grande maioria do setor nesses 30 anos, então esse benchmark me ajuda no meu conhecimento, né? E no meu pensamento mais sistêmico possível, e ajuda muito no benchmark, né? O benchmarking, ele só tem uma coisa, o benchmarking não é cópia, né? O benchmarking, ele é um processo de adaptação das boas práticas à tua realidade, né? Perfeito. Porque se fosse simples copiar, todas as empresas teriam sucesso, que é só copiar os Exato. modelos de sucesso das Exato. empresas. Todo mundo teria. E por que não tem? Porque não funciona necessariamente, né? Então eu tenho que fazer adaptações, né, para aquelas boas práticas realmente surtirem efeito. E às vezes até a gente traz uma boa prática de um setor e aplica no outro, e esse setor acaba, ou essa empresa, ela acaba transformando aquela boa prática numa prática ainda melhor, né? Porque o benchmark gera insights. Então, eu acho que é interessante na minha carreira, né? Eu tive essa evolução aí em vários multissetores.
Então, isso é interessante, não tem problema nenhum, assim, você ser um especialista em determinado setor, mas eu, particularmente, né, e sou suspeito para dizer, porque gosto, acho interessante, e olho e vejo bastantes benefícios, né? É a mesma coisa como a gente faz o seguinte, tem muitos colaboradores, executivos e tal, de empresas que às vezes têm um conhecimento até maior que eu em um determinado tema, mas ele me chama, por quê? Porque eu precisa trazer uma pessoa independente, de fora, Exato. para falar as verdades para a organização, que às vezes, né, o E santo de acaba que casa não faz milagre, né? você já deve ter passado por isso. Às vezes, o diagnóstico que a gente traz, alguns colegas de dentro da empresa vão chegar no mesmo diagnóstico. Só que quem está de dentro da empresa tem uma visão que, nossa, mas não está tão genuíno, santo de casa não tem a mesma honra, né? Não Então tem a é mesma importante ver honra, às alguém de vezes, né? fora para alguém de fora. Não, realmente é isso que está acontecendo. Então, É isso é isso. um aspecto. Então, nesse Isso. processo de atuação, ô Ricardo, uma coisa que você poderia compartilhar em termos assim, tendências. Olha, você atuou em vários mercados, né? Agronegócio, indústrias, Relação, enfim, educação. construção. Existe alguma, nesse longo período de atuação, uma tendência que você viu se formar? Ou uma tendência que hoje você está vendo se formar e olha, quem for atuar com consultoria vai ter que começar a atuar com isso, né? Claro, a gente tem visto a questão do uso de IA, mas eu não queria não se escorar em IA como ferramenta, mas em termos de conhecimento ou de comportamentos que o consultor está cada vez mais sendo demandado. O que você tem visto como tendência? O que eu vejo, assim, eu vou falar de algumas coisas, primeiro, mais básicas, porém extremamente importantes, porque, por exemplo, eu já vi estudos aí de mostrar como tendência, por exemplo, você entregar soluções customizadas, personalizadas. E eu vi isso em vários, né, várias leituras que eu fiz, eu vi isso aqui. Eu falei, mas o que é isso? Será que isso é uma tendência ou é uma questão extremamente básica? Né? Quer dizer, Perfeito. eu acho que assim, você tem que tratar os clientes, e aí, como eu atuo em vários setores, né? Os clientes são únicos. Os clientes são únicos, assim como as pessoas são únicas, as empresas são únicas. Têm DNAs diferentes, né? Têm culturas diferentes. Então, eu acho que assim, esse é um ponto que eu acho que é fundamental, que não é tendência, mas todo consultor precisa entender que todo cliente é único. Isso eu acho que até eu tive, não sei se sorte, né? Mas assim, eu já comecei pensando assim, sabe? Eu já comecei pensando assim. Tanto é que eu, naturalmente, as minhas metodologias, é claro que eu tenho as minhas metodologias, mas eu adoro personalizar junto com o cliente aquela minha metodologia. Perfeito. Quando eu personalizo aquela metodologia junto com o meu cliente, o que que aconteceu? Eu atendo a necessidade específica dele, né? E, ao mesmo tempo, eu ganho um aprendizado fantástico. Porque Claro. aquilo que a gente construiu juntos, eu não tinha pensado antes, sabe? Então, eu acho que é muito interessante a gente poder ter essa visão clara de que o cliente é único. E aí a solução talvez seja única também. Por mais que ela seja, eu vou implementar uma metodologia aqui para melhoria de processos e tal. Não, mas a forma com que você vai fazer a melhoria de processo, né? Pode ser muito diferente que você faz na outra empresa, por causa da cultura daquela empresa, que é um elemento fundamental na gestão, que é o elemento que é mais escondido na gestão, que Uhum. dificilmente aparece nos diagnósticos, mas que a Exato. gente tem que procurar entender para procurar fazer o que a gente chama de adaptação das nossas soluções. Então, assim, eu vejo, né, e sempre vi, né, colegas ou não, consultores que trazem a coisa muito pronta. E sabe que eu brincava aquela metodologia que assim, o cara traz pronto para você, fill in the blanks, né? Preencha os espacinhos aqui, né? Exato. Pensando num sistema, numa planilha. Então, assim, tem soluções que funcionam assim e tal, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre na adaptação das suas metodologias. Para mim,
O consultor que não adapta as suas metodologias, porque se ele não tiver metodologia também não dá para trabalhar, né? Então, eu Certo, preciso ter uma justamente. metodologia, preciso ter um, né, um norte. E aí, se eu não tiver esse entendimento de que eu preciso adaptar e personalizar aquilo para aquela organização, certamente eu vou fracassar. Porque a sensação de que o cliente às vezes não sabe muito, então ele vai na sua, né? Você traz, tem que ser assim. E ele vai na sua, mas aquilo lá não é a melhor solução, né? Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né, para o cliente, que eu acho que eu falei da tendência. Agora, é lógico que você falou da tendência, todo mundo vai falar de IA e tudo mais, mas assim, existe uma questão, palavra de ordem, que é a digitalização. Eu Perfeito. acho que isso não tem como a gente fugir. E aí, assim, a gente está sistematizar, sistematizar tudo, automatizar, né? Então, assim, a gente está, né? Tem gente que adora uma planilha, né? E tal. E são especialistas. Eu tenho até inveja de quem é super especialista em umas planilhas bonitas, dinâmicas e tal. BI Mas, e por aí cara, vai. e por aí vai. Só que assim, não dá mais, entendeu? Então a gente precisa, né? E o consultor, ele precisa ter o conhecimento da tecnologia. Então, assim, hoje as empresas, elas esperam isso. E aí, porque a tecnologia, não é porque a tecnologia é pela tecnologia, porque a tecnologia por quê? Porque uma das demandas, que a gente pode chamar de tendência ou demanda dos clientes, é a agilidade, né? Justo. Então, a gente está falando, né, agilidade, metodologias ágeis, não é porque você pode até, às vezes, tem algumas metodologias que não são tão ágeis assim, mas a agilidade é indiscutível, né? Porque você tem, né, um mundo muito veloz, né? Um mundo de transformações muito rápidas, transformações sempre existiu, só que a velocidade de hoje é alucinante. Então, a agilidade na tomada de decisão, a agilidade na execução de um processo, agilidade na mudança de um processo, né? Ela é fundamental. E você não vai fazer agilidade sem sistemas, né? Perfeito. Sem, né, sistemas. E a integração desses sistemas, ela é cada vez mais fundamental. Então, eu acho que o consultor ele precisa entender desse mundo digital, né, muito bem, compreender muito bem, porque qualquer solução que você vai dar na sua consultoria vai ter essa característica digital, né? Então, eu acho que essa é uma questão extremamente importante, né? E aí, obviamente, que você falou em inteligência artificial, mas assim, não a inteligência artificial para inteligência humana, mas a capacidade de responder rapidamente. Então, com a Sim, IA, você tem essa capacidade de responder, de analisar mais rápido, né? De definir, né? De fazer uma previsão mais rápida com base em dados, né? Então, eu acho que essas são aspectos que são tendências e o consultor automaticamente precisa se desenvolver nesse sentido, né? A questão da sustentabilidade, né? A você comentou, né, questão, sobre a formação em ESG, né? Tem sido eu um falei, ponto formação de forte, né? ESG. Eu não sou um especialista em ESG, né? ESG, não sou um especialista, mas eu sempre trabalhei com diagnóstico da gestão, com a gestão, e sempre um elemento fundamental. Elementos fundamentais da gestão é a governança, elementos fundamentais da gestão é a sustentabilidade, ou seja, os aspectos, né, sociais e ambientais. Isso sempre esteve na minha pauta desde o início da minha carreira, Uhum. né? Então, assim, agora, e aí você vê alguém falar, pô, esse negócio é modismo. Pô, não, pode ser modismo, a sigla, pode ser essa conexão, mas se você pegar os aspectos, né, a governança, né, e você pensar na sustentabilidade, né, do negócio, da sustentabilidade da empresa, né, no pensamento das gerações futuras, e aí vem as questões ambientais e sociais. Quer dizer, se você não colocar isso na tua pauta, né, você não vai ter sucesso, isso eu tenho certeza absoluta. Então, eu digo, eu desde que comecei, por exemplo, na gestão estratégica, sempre coloquei uma perspectiva, né, socioambiental nos meus planejamentos Perfeito. estratégicos. Mesmo que a Excelente, organização excelente. achasse que ele, olha, nós temos que ter isso aqui. Mesmo que não É, tivesse grande estratégia, muito antes de aparecer o ISD, né? Então, assim, eu, na verdade, quer dizer, por que eu fiz uma pós, né, nisso aqui? É para conhecer mais. É exato. para conhecer mais. Não necessariamente eu vou me tornar um especialista nisso, mas eu preciso conhecer mais, porque eu preciso integrar isso, né, na minha gestão. Então, eu acho que o consultor, ele, qualquer que seja a metodologia que ele vá atuar, em qualquer, né, ramo de atuação, em qualquer segmento de atuação, em qualquer disciplina de atuação, ele tem que, né, ter transversalmente a tecnologia, transversalmente a sustentabilidade, o ESG, né? Porque eu Legal. acho que são assim, fundamentais. Então, eu preciso conhecer, só para você ter uma ideia, né? Foge um pouquinho, mas
no meu programa de certificação de conselheiro, quer dizer, conselheiro, se você não conhecer ISD, você está fora, né? É, por Então, aí. mas o que foi muito forte, né? Muito forte, esses elementos de governança, principalmente, né? Então, assim, o consultor que não tem esse conhecimento, ele certamente vai entregar soluções parciais ou soluções que não terão o impacto Serenidade, né? necessário, né? Então, acho que assim, isso acho que é fundamental, né? Também. Então, essa questão da sustentabilidade, da questão da digitalização, da questão da agilidade, né? Eu acho que assim, são tendências, por quê? Porque as empresas elas estão querendo ser cada dia mais competitivas, né? Exato. Eu não posso me dar o luxo, né, de ter uma quantidade de pessoas atuando que não seja a quantidade correta, né? Então, eu preciso, né? Porque senão eu vou ter meu custo lá em cima e vou ter agilidade lá embaixo, né? Então, eu preciso ter esse entendimento. Então, essa questão de reestruturação também de empresas, eu acho que é uma competência que tem consultorias que são especializadas nisso, mas eu acho que todo consultor tem que ter esse entendimento, porque se a solução dele está aumentando, né, a quantidade de pessoas na empresa, de repente eu falo, pô, você está resolvendo um problema e criando mais três, né, para mim. Exato. Então, e nisso tudo também está exatamente a competência do pensamento sistêmico, né? Do Exato. pensamento sistêmico para a gente poder integrar essas coisas, né? E viabilizar. E aí, Douglas, desculpe me alongar um pouquinho aqui, mas assim, Não, que é eu isso. acho que quando a gente fala em entender, a gente fala automaticamente em competências que as pessoas têm que ter, né? Obviamente, o consultor tem que ter o conhecimento daquilo que ele faz, tem que ter o conhecimento do mercado que ele quer atuar, e o conhecimento pleno do cliente. E aí, meu amigo, você precisa estudar, tá certo? E de fazer um diagnóstico bastante profundo para você saber a dose e a solução que você vai dar, né, para o seu cliente. E aí eu acho que, assim, como base de sustentação de tudo isso, vem uma questão da ética e profissionalismo, né? Então, Exato. eu não falei no início, mas eu acho que eu sou eu sou um dos membros do IBCO mais antigos aí também, né? Eu tenho 30 anos de consultoria, eu devo ter quase isso de IBCO também, né? E eu também atuei, né, na diretoria do IBCO. Eu fui vice-presidente, fui diretor né, em determinado período. Então, assim, lembro da importância, né, da questão ética, né? O IBCO tem um código de conduta ética, né? Eu acho que todas as empresas que se prezem têm um código de conduta, por quê? E o IBCO também tem. O consultor tem que ter, né, a ética como a base, né, para fazer qualquer trabalho. E aí vem a questão do profissionalismo e tudo mais, né? Perfeito. E eu acho isso tão importante porque ética também e profissionalismo é você falar a verdade. Então, nós, consultores, temos que falar a verdade sempre. Tudo bem que tem formas e formas de você falar a verdade, mas algumas notícias não são boas, né? Então, você tem que falar. E eu já vi muitos consultores, assim, inclusive colegas meus de outros tempos, assim, em que às vezes não falam a verdade correta, por quê? Para agradar aquele que te contratou, né? Uhum. Porque, às vezes, quem te contratou não quer ouvir, às vezes não quer mesmo, sabe? Principalmente se é um presidente, não foi ele que te contratou, ele às vezes não quer ouvir, né? Que muita coisa precisa ser mudada na empresa dele. Eu já tive casos em que eu tive, né? Você falou de importância de contar uns casos também, mas já tive casos logo no início da minha consultoria, que eu fiz um diagnóstico e tive que falar que esse número um da empresa, que era um grande empreendedor, ele precisava se afastar da gestão operacional. Ele precisava partir para um nível mais estratégico, mais de um conselheiro e tal. E ele, eu tenho certeza que ele não gostou muito disso, né? Porque, assim, era uma empresa que tinha crescido muito. Então, ele tem um valor incrível porque ele fez um negócio pequenininho ficar grande. Só que ele não profissionalizou a gestão dele. É. Então, esse é um desafio, né, de muitas empresas, principalmente as familiares, né, que é a grande maioria das empresas do nosso país, né? Então, de você profissionalizar. Então, eu acho que você tem que dizer a verdade. Eu tive um caso que me impactou muito, né? Que foi, eu fiz um diagnóstico também e um diretor da empresa, uma grande empresa de renome conhecida de sucesso.
no mercado, fiz um diagnóstico, eu já estava atuando na empresa, em umas frentes, né? Então já tinha um conhecimento interno, mas ele pediu um diagnóstico mais amplo, sabe? E aí eu fiz esse diagnóstico amplo e eu tive que falar, obviamente, o resultado do diagnóstico, apresentei para a direção e para os sócios da empresa, né? Para os sócios, para o board da empresa. E, rapaz, vou te dizer, eu falei algumas coisas que algumas pessoas não gostaram. E me questionaram, inclusive, falaram, como, né, Ricardo, com todo o respeito, nós temos sucesso nisso, 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 fazemos isso, isso. Como é que a gente pode ter um problema exatamente nessa área, nesse processo, enfim, sem muitos detalhes, né? Falei, pois é, mas é por causa disso, 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 disso e tal, e tinha outros problemas e tal. Bom, eu sei que essa discussão, ela acabou ficando um pouco tensa, sabe? E tinha uma turma que bateu, né? Tinha uma outra que foi mais leve e falou: não, o consultor, nós pagamos o consultor para ele trazer as notícias, né? Se a notícia não é boa, cabe a nós analisar, aprofundar e a Exato. gente, né, buscar uma solução ou usá-lo para trazer uma solução para a gente, né? Tá bom? Aí, todos os executivos, né? Por mais que tenha sido tenso, nós somos todos muito educados e tal, né? Então, terminamos, mas eu confesso a você que saí dessa sala assim arrasado. Isso faz bastante tempo. Saí arrasado. O próprio diretor da empresa que me consultou falou: não, Ricardo, você falou as verdades, não se preocupe. Eu falei: mas foi muito chato, né? Foi muito. O que aconteceu, né? Eu falei: bom, vida que segue, né? Achei que talvez não fosse nem continuar com a empresa, mas continuei com a empresa. Então, mas fiquei muito abalado, triste, né? Porque falei a verdade ali, né? Fiz o meu trabalho, né? E aí, o Você trabalho do sabe, consultor não é você dourar a pílula, né? A gente não trabalha pode ser. diagnóstico e tal, como médico, é trazer, olha, o fato é esse. Eu Então, tenho você que dar pode notícia, tratar com não, essa não adianta terapia, que com essa terapia e pronto, né? Então, porque se eu é ser esconder, isento um mesmo. dia não vai ter mais jeito de corrigir, né? Então, Exato. assim, mas olha que interessante, esse foi um aprendizado para mim, assim, sobre todos os aspectos, assim, que, sei lá, como resolver isso, né? É difícil você falar a verdade, não vou falar mais a verdade? Eu falei, não, né? Vou falar a verdade. Mas o que me deixou muito, muito assim, um ano depois, esse diretor me liga, porque ele saiu, cara, tô te ligando, acabei de sair da reunião do comitê executivo, e você foi lembrado nessa reunião. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, já tinha esquecido esse assunto, né? Você vai me lembrar de novo desse problema? Ele falou, não, Ricardo, o nosso presidente, que estava na reunião com você, chegou e na reunião e falou, como é que é o nome daquele nosso consultor mesmo? Ele estava certo, né? Isso me deixou, assim, extremamente emocionado e feliz, né? Sou meio Claro. emotivo e tal. Fiquei feliz. Mas o que é interessante nisso? O que é o corolário disso aqui? O que você tem que fazer? Bom, sempre falar a verdade. Agora, se eu tivesse falado o contrário, se eu Algo tivesse para dito que ele agradar estava apenas, muito né? bem, para agradar, ele talvez lembrasse de mim de novo nesse ano. Só que como que ele lembraria? Qual o nome É, daquele consultor que nos disse que a gente estava muito bem e a gente não estava? exato. Então, você vê como é que eu acho que é importante, né, a gente dizer a verdade sempre, né? Então, E a tem a integridade do questão. trabalho do consultor, né? Eu trabalho muito numa perspectiva de uma verdade bíblica que é a lei da semeadura. Você vai colher o que você plantou, não tem como, Não né? tem como. Seja no curto, médio e longo prazo, o que você plantou, você vai colher. Você não planta abóbora e colhe feijão. Você vai colher exatamente aquilo que Exatamente. você plantou. Eu tive E o muitos trabalho de aprendizados assim consultoria, que você realmente aprende e tal com o erro, né? Mas esse aqui foi bacana de você olha assim, olha, vale a pena, continue assim, falando a exato, verdade, né? exato, Talvez às vezes a gente pode não ter tem que aprender da melhor forma de dizer a verdade, né? E acho que isso é um exato. refinamento que você pode fazer, mas a verdade sempre, né? Então eu acho que essa eu acho que é uma questão assim muito básica para o consultor, né? Para ele ter essa clareza, porque ele precisa falar a verdade, né? Ele precisa. A gente é contratado, né? Por quê? Porque alguém de dentro ou não sabia dessa verdade ou sabia e teve medo de colocar, né? Por quê? Perfeito. Porque se eu fui crucificado, que eu sou de fora, imagine alguém de dentro falando o que eu falei, né? Então, Verdade. vê como é que é interessante essa questão, né? Ricardo, a gente está terminando nosso IBCOcast, mas eu queria pedir para você, nós temos mais
2 minutos, dois comportamentos fundamentais para o consultor ter uma vida profissional próspera. O que você indicaria? Bom, assim, próspera, vamos dizer assim, para você ter uma vida próspera, você precisa ter cliente, né? Então, você é consultor, você vive e depende de clientes. Então, você precisa ter clientes. E aí você precisa primeiro você precisa ter boas metodologias, não importa o que você faça, mas você tem que fazer bem feito aquele pouco que você faz. Então, você tem que estudar sempre, né? Quer dizer, eu tenho 62 anos e fiz pós-graduação há 2 anos atrás, minha última do ISD, entendeu? E pretendo fazer mais, Vamos né? E a embora. gente vai fazer, vai estudar, porque a gente tem que estudar sempre. Então, o consultor, para ter prosperidade, ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, né? Assim, eu, por exemplo, hoje a gente tem, pós-pandemia, a gente tem uma tranquilidade, né, de fazer essas reuniões, né? E, obviamente, a consultoria também, muito da minha consultoria acontece virtualmente, né? Mas e ainda viajo bastante, mas eu viajava muito, né? Muito, 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 né? Então, assim, a gente dificilmente tem, né, uma vida tranquila assim, né? Você não tem horário, por mais que você é gerente, eu também fui gerente, a gente acaba saindo mais tarde, mas você tem um mínimo né, de conforto. Então a gente viaja, né? A gente viaja no domingo, a gente chega no sábado, né? A gente está no aeroporto altas horas da noite, chega 1 hora da manhã em casa. Então, assim, então é uma dedicação muito grande, né? Dedicação plena. E que eu falei, você tem que estudar e sempre procurar fazer o melhor trabalho do seu cliente com aquelas competências que eu falei, né? Dizer a verdade sempre com ética, porque é assim que a gente vai ter sucesso, né? Como eu estava falando, né? Então, foi um motivo de muito orgulho para mim, e reconhecimento, né? Desse que a gente estava falando, né? Que o consultor se dedica muito, né? Tem que estudar, muitas vezes não tem horários, né? Então, o ano passado eu tive o prazer, né, de receber a notícia de que eu fui convidado para fazer parte da Academia Brasileira de Qualidade, a ABQ, que é Opa, um reconhecimento, né, pelos esses 30 anos, na verdade não é necessariamente 30, mas pela quantidade incrível de anos aí dedicado à gestão, à qualidade, à melhoria da gestão das empresas, né? Então, eu fiquei muito feliz de agora ser também um acadêmico da Academia Brasileira de Qualidade. Eu acho que isso legal. é motivo de orgulho e de saber que a gente tem feito a coisa certa, né? E como consultor, e espero que, né, que a gente pode se aposentar, né, de outras formas, mas como consultor a gente não se aposenta nunca, né? Então eu espero trabalhar Exatamente. até o meu último dia e estamos juntos aí com o IBCO também. A gente sempre tem ajudado a IBCO e vamos continuar ajudando para ajudar realmente no desenvolvimento, né, da consultoria, no desenvolvimento das competências de um consultor realmente de ético e de altíssimo nível, de altíssima qualidade, tá bom? É isso, Obrigado, agradeço Ricardo. aí o Gente, tempo. hoje a gente teve aqui Ricardo Mota, colega nossa, membro aí há muitos anos do IBCO. Uma satisfação ter você aqui no IBCOcast e ter compartilhado esse aprendizado. E não perca, viu, pessoal? Novos IBCOcasts virão com outros colegas, trazendo experiências práticas, boas práticas, não boas práticas, para a gente então compartilhar conhecimento e melhorar cada vez mais a gestão das nossas empresas e a competitividade do Brasil. Muito obrigado, nos vemos na próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Abraço.